Então aqui é o professor Rodolfo e o tema desse vídeo é determinação do grau de hiperestaticidade de estruturas planas, incluídas aqui as treliças, as vigas, os pórticos, os arcos e as grelhas. Então o grau de hiperestaticidade G, a gente pode dizer que ele é função das reações, dos anéis, das equações de equilíbrio e de eventuais liberações locais. A gente vai discorrer sobre cada um deles aqui individualmente. Então, G igual R mais A menos E menos L. Não necessariamente é uma soma, porque tem alguns aí que vai influenciar mais de uma vez. Então, vou abreviar aqui reações como R, anéis como A, equações de equilíbrio como E e liberações locais como L. Daí a gente vai destrinchar cada um individualmente, depois a gente faz alguns exercícios verificando a contribuição de cada um deles. Identificado aí o valor do G, se a gente encontrar um G igual a zero, identifica que a estrutura é isostática, um G menor do que zero, a estrutura é hipostática, e um G maior do que zero, a estrutura é hiperestática. Se eu tiver, por exemplo, G igual a 1, eu digo que ela é uma vez hiperestática, G igual a 2, duas vezes hiperestática, e assim por diante. Entender a determinação desse grau é importante, sobretudo, no método das forças, no qual a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a estrutura hiperestática na estrutura isostática. E essa transformação se dá rompendo alguns vínculos ou tirando algumas reações. Então, as informações que serão dadas aqui são para estruturas, digamos, com um comportamento mais simples, né? Daí, eventualmente, tem uma ou outra coisa que a equação não vai ser válida, porque a gente precisa também analisar se, porventura, apesar do grau G, sei lá, né, ser igual a zero ou ser maior do que zero, pode ser que alguma condição de contorno não esteja sendo obedecida, aí a estrutura se torna hipostática de qualquer maneira. Então, o primeiro dos fatores são as reações de apoio. Nesse caso aqui, basicamente consiste em contar as reações fornecidas pelos apoios. A gente tem mais conhecidos os apoios do primeiro, segundo e terceiro gênero, que são esses três primeiros aqui. O apoio do primeiro só tem uma reação vertical, ou se ele estiver nessa posição aqui, né, tem uma reação horizontal. Temos aqui o apoio do segundo, com a reação vertical e uma horizontal. E temos o apoio do terceiro, ou o engaste, que tem três reações. A gente já viu aqui também os apoios elásticos, e aí, eventualmente, da mesma maneira, é só contar as reações. Quando for o caso de a gente ter uma estrutura de grelha, a gente também está trabalhando com o engaste da grelha, que seria esse símbolozinho aqui. E aí, nesse caso, também eu tenho três reações, então deixa eu só passar uma linha aqui para representar as reações do momento. Nesse caso aqui eu teria uma reação vertical, tem uma reação de momento nesse sentido e tem uma reação de momento nesse sentido. Então, aqui eu teria também três reações. Deixa eu pegar mais um de exemplo aqui. Esse daqui eu tenho uma horizontal, esse daqui eu tenho uma vertical e uma horizontal, esse daqui eu tenho uma reação de momento, esse daqui também eu tenho uma reação de momento, esse daqui eu tenho uma reação vertical e uma reação de momento. Então, basicamente, a contribuição das reações de apoio é só contar o número delas. Aqui eu acho que não tem nenhum segredo. Então eu vou pular a explicação dos anéis, daqui a pouco eu volto. E falando aqui sobre as equações de equilíbrio, no caso das grelhas, aqui eu tenho um exemplo de grelha. Vamos considerar esse espaço cartesiano, x, y e z. Eu posso dizer que os elementos da grelha, todos eles, né, eles pertencem a esse plano xy, ou seja, a grelha está num plano horizontal, e todos os carregamentos na grelha, eles são aplicados na direção de z. Então, por exemplo, esse 7 kN está na direção de z e a carga distribuída também está na direção de z. Os elementos estão no plano xy e as forças na direção de z. Isso diz aí que as nossas equações de equilíbrio a serem obedecidas nas grelhas é o somatório de forças em z igual a zero, somatório de momentos em x igual a zero, somatório de momentos em torno do eixo y igual a zero. A gente já fez aqui alguns exemplos, eu não uso essa nomenclatura. Em relação ao z, geralmente eu coloco como somatório de forças verticais, mas entenda-se aqui que poderia dizer que é um somatório de forças em z. Em relação às treliças, vigas, pórticos e arcos, eu tenho também representando aqui o espaço cartesiano x, y e z. Nesse caso aqui, todos os meus elementos estão nesse plano xy, geralmente um plano vertical, e as forças, nesse caso aqui, elas atuam nas direções x e y,
Ou eventualmente eu posso ter uma força inclinada aqui também, mas em todo caso as forças pertencem ao plano XY. E aí nesse caso as equações que a gente tem que obedecer, as equações de equilíbrio, a somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero, e somatória de momentos em torno do eixo z igual a zero. Geralmente a somatória de forças em x eu coloco como somatória de forças horizontais igual a zero, somatória de forças em y igual a zero. Geralmente eu represento como somatória de forças verticais igual a zero, e somatória de momentos em z fica subentendido que é em torno do eixo z, e aí a gente resume simplesmente como somatório de momentos iguais a zero. Em todo caso, né, como aqui é para determinar o grau de hiperestaticidade, só quero saber o número de equações, tanto no modelo de grelha como no modelo de treliça, viga, pórtico e arco, para dar o equilíbrio do sistema estrutural, a gente tem o número de equações igual a 3. Então aqui nesse caso eu tenho essas 3, e aqui nesse caso eu tenho essas outras 3. Então a contribuição do E sempre vai ser aqui igual a 3, nos nossos modelos planos. Agora sim, vamos comentar aqui sobre os anéis. Eu tenho aqui dois exemplos, né? Um exemplo de pórtico e um exemplo de grelha. Eu acho que no passo que a gente está, certamente todo mundo, para esse pórtico aqui, por exemplo, se a gente aplicar o somatório de forças horizontais igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero, somatório de momentos também igual a zero, como eu só tenho aqui um apoio do segundo e um apoio do primeiro, certamente a gente consegue calcular quem seriam essas reações. Deixa eu chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Eu teria aqui VA, HA e VB. Aplicando as equações de equilíbrio, eu consigo calcular esses três. O que eu não consigo, nesse caso, né, seria calcular algum dos esforços internos. Eu vou criar mais um ponto aqui, por exemplo, aqui o ponto C. Se eu perguntasse para vocês, né, qual é o valor do normal em C, o cortante em C, ou o momento fletor que está atuando aí no ponto C, a nossa maneira de calcular, né, desde isostática, basicamente é cortar a estrutura em dois pedaços. Então, poderia dizer que eu estou cortando aqui em relação ao ponto C, e obedecido às convenções de sinais, até porque a gente já conhece as reações de apoio, se eu calcular olhando pela esquerda e se eu calcular olhando pela direita, eu devo obter o mesmo valor. O problema que acontece aqui é que se eu cortar em C e eu disser que eu estou olhando para a esquerda, por exemplo, eu tenho que pegar tudo que está à esquerda, né? Então, eu enxergaria olhando para a esquerda isso daqui, só que tem que ser tudo, até onde eu finalizar a minha estrutura. Então, meio que essa barra daqui também vai aparecer quando eu olho para a esquerda. Essa daqui também vai aparecer, né? Porque ainda está conectada. Isso daqui também vai aparecer. E aí, no final das contas, termina que eu estou pegando a minha estrutura completa. Então, olhar para a esquerda, olhar para a direita, eu não consigo saber aqui o que entra e o que não entra, porque no final das contas vai terminar analisando a estrutura toda. Então, fica de incógnita aqui o normal em C, o cortante em C e o momento em C. C é um ponto genérico, né? Poderia estar aqui, por exemplo, poderia estar aqui. Vai ser um ponto qualquer da minha estrutura. A mesma coisa vale aqui também para essa grelha que eu desenhei aqui embaixo. Eu posso, utilizando as equações de equilíbrio, calcular quem são essas três reações que estão aplicadas aqui, mas se porventura for pedido para calcular algum esforço interno nesse ponto aqui, vou chamar de C também por conveniência. Se eu pedir para calcular, por exemplo, o cortante no ponto C, o momento fletor no ponto C ou o torsor no ponto C, também não tem como a gente calcular, porque de um jeito ou de outro, se eu cortar aqui, por exemplo, e tomar o lado de cá, como está tudo conectado, vai terminar que eu vou dar a volta e eu vou estar enxergando a minha grelha inteira. E aí, pelo somatório, parece ser, né, que seria igual a zero, só que a gente sabe que não é, até porque tem carregamentos que estão aplicados aí. Aí, nessa condição, deixa eu limpar aqui o slide. Então, nesse caso aqui, sempre que eu tiver os meus elementos formando um anel, como aqui, por exemplo, está fechado, né? Aqui, por exemplo, também está fechado. Então, sempre que eu tiver os elementos conectados entre si, formando um polígono fechado, como esse caso aqui, que a gente vai chamar de anel, cada um dele aqui vai acrescentar no nosso grau de hiperestaticidade mais 3 incógnitas. Então, o grau fica elevado a 3, né? É somado a 3 nesse caso. Então, aqui são mais 3 e aqui também eu tenho mais 3. Então, além das reações, aparece mais 3 aí para cada anel.
E o último fator aqui de influência são as liberações locais. Aqui eu tenho um caso de ligação rígida. No caso, eu tenho aqui o elemento, vou chamar de elemento 1, e esse daqui é o meu elemento 2. E aí os dois estão conectados aí por essa ligação rígida. Então, por exemplo, se eu aplicar uma carga horizontal no elemento 1, isso é transmitido para o 2. Se eu aplicar uma carga vertical, também é transferido para o 2. Se eu aplicar um momento, os efeitos também são transferidos para o 2. Esse é o caso de ligação rígida. A gente conhece bem desde isostática aí o caso da rótula, o dente Gerber, né, que libera o momento. Então, se eu aplicar um momento no ponto 1, eu não transfiro esse momento lá para o elemento 2. Eu tenho também, não é tão utilizado assim, mas vez ou outra pode aparecer em um problema nosso, né? Esse tipo de ligação aí, que é o engaste interno, que libera o esforço cortante, então ele não transfere o esforço cortante de um lado para o outro. E eu tenho esse caso aqui que libera o esforço normal. Como é que isso vai influenciar no G? A influência vai se dar igual ao número de barras conectadas nesse elemento de ligação, menos 1. Então, por exemplo, se eu tiver o elemento 1 e o elemento 2 conectado aqui por uma rótula, eu posso dizer que o momento aqui é igual a zero, então meio que está me dando mais uma equação, né, a ser trabalhada. Eu tenho duas barras e eu ganhei uma equação. Aí eu vou generalizar dessa maneira aqui. O número de equações que vai ser fornecida para a gente vai ser o número de barras que estão conectadas nesse elemento, menos 1. Então ali eu tenho duas barras conectadas, ou a influência vai ser igual a 1. Aqui eu tenho cortante nesse ponto igual a 0. A influência também vai ser igual a 1. Então, deixa eu escrever aqui, cortante aqui igual a 0. Aqui eu tenho normal igual a 0. E todos os casos aqui eu estou ganhando mais uma equação a ser trabalhada. Aqui esse caso aqui, por exemplo, né? Também eu tenho duas barras conectadas em uma rótula. Estou ganhando mais uma equação. Aqui eu tenho três barras. O L seria igual a 2. Aqui eu tenho 4 barras chegando. O L seria igual a 3. E esse tipo de ligação aqui, né? Eu posso dizer que está liberando o esforço normal nessa barra. Nesse caso aqui, para essa barra, o esforço normal é igual a 0. Para essa daqui, o cortante é igual a 0. Mas em todo caso, são duas barras conectadas nesse elemento de conexão. E aí eu só estou ganhando uma equação. O cortante igual a 0 e o normal igual a 0. Nessas duas barras aí, no final das contas, só vai fornecer uma equação a mais para a gente. Então, liberação local, a influência seria essa. Vamos ver aqui alguns exemplos agora. Aí eu acho que com os exemplos talvez fiquem mais claros aí as colocações. Então, por exemplo, aqui nessa viga, né? A gente tem aí que o G é igual a R mais A menos E menos L. Eu teria aqui, primeiro verificando as reações. Aqui eu tenho um apoio do primeiro gênero, então tem uma reação vertical. Aqui eu tenho um apoio de segundo, então tem uma reação vertical e uma reação horizontal. Então eu teria aqui meu R igual a 3, porque eu tenho 3 reações. Eu não tenho nenhum anel, então não vai ter influência nenhuma do número de anéis, vai ser igual a 0. As equações de equilíbrio, como é o modelo de viga, isso aqui vai ser igual a 3. Liberação local eu não tenho nenhuma, não tenho nenhum dente Gerber aí, não tenho nenhuma liberação de cortante nem de normal, então meu L aqui é igual a 0. Então meu grau de hiperelasticidade G vai ser igual a 3 mais 0 menos 3 menos 0. Então o meu G nesse caso é igual a 0, o que indica aí que essa minha viga é uma viga isostática. Então temos aqui o nosso primeiro exemplo. Então, tem um exemplo agora de um pórtico, né? Novamente vamos verificar aqui as reações de apoio. Deixa eu dar nome aqui aos pontos A, B, C e D. Aqui no ponto A a gente tem um engaste, então daí eu vou ter uma reação vertical, VA, tem uma reação horizontal, HA, tem uma reação de momento, MA. Aqui em D eu tenho uma cal, então vou ter uma reação vertical, VD, e tenho uma reação de momento, MD. Eu não estou representando os carregamentos, mas os carregamentos aqui pode ser um carregamento qualquer. Vocês podem imaginar, por exemplo, que esse poste está sujeito a uma carga distribuída inclinada nessa posição. Aqui, por exemplo, deve ser suficiente para fornecer todas essas reações aí. Em todo caso, o que a gente está buscando aqui, né, são o número de reações, então eu teria o R igual a 5. VA, HA, MA, VD e MD. Então, R igual a 5. O número de anéis eu não tenho aqui nenhum anel, então A seria igual a 0. Equações de equilíbrio no modelo de pórtico.
são aqui iguais a 3. Liberação local, não temos nenhuma, então L igual a 0. Então o nosso G aqui vai ser igual a 5 mais 0 menos 3 menos 0, então o G é igual a 2. Que significa que a gente tem um pórtico que ele é hiperestático, né? Então o pórtico é hiperestático. Posso inclusive dizer que ele é 2 vezes hiperestático. Eu tenho como exemplo agora um arco, mesma coisa de novo, aqui eu tenho um apoio do primeiro, uma reação vertical. Aqui nós temos um apoio de segundo, então uma reação vertical e uma reação horizontal. Então o número de reações, nesse caso aqui, é igual a 3. Reações igual a 3, temos um anel, né? Já que isso aqui temos elemento fechado aqui, então o anel vai ser igual a 1. As equações de equilíbrio são iguais aí a 3. Modelos planos, né? Foi dito que seria sempre igual a 3. E liberação local, nós temos duas, né? Temos uma rótula aqui e temos uma outra rótula aqui. Então, L igual a 2. Então, o nosso grau G vai ser igual número de reações 3. A gente tem um anel, só que cada anel contribui aí com 3 incógnitas a mais. Então, aqui no caso, um anel vai ser 1 vezes 3. Isso aqui vai ficar igual a 3. Então, aqui eu tenho 3 mais 3 menos 3 equações de equilíbrio. Temos também aqui duas liberações, né? Nesses dois nós aqui. Para esse elemento, o momento é igual a 0. Então, menos 2, o que dá aí que o nosso G vai ser igual a 1. Então, nós temos o caso aqui de um arco que é uma vez hiperestático, né? Então, aqui nós temos um arco hiperestático. Inclusive, posso dizer que ele é uma vez hiperestático. Esse arco aqui é o que a gente chama de arco atirantado. Já que, no caso aqui, esse elemento vai funcionar como um tirante, né? Ele vai estar sujeito a esforço de tração. Mais um exemplo agora, a gente tem uma grelha. Bora lá, contando as reações, temos aqui 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, R é igual a 4. Nós temos aqui dois anéis, esse e esse. Então, anéis igual a 2. Como cada anel fornece 3 incógnitas a mais para a gente, então 2 vezes 3, aqui vai ser igual a 6. Equações de equilíbrio da grelha são 3. Liberações locais, não temos nenhum, então o L aqui vai ser igual a 0. Então, o nosso grau de hiperestaticidade para esse modelo vai ser igual a 4 mais 6 menos 3 menos 0. 4 mais 6, 10, menos 3, 7. Então, aqui o G é igual a 7. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma grelha que é hiperestática, né? E podemos, inclusive, dizer que ela é 7 vezes hiperestática. Então, temos aqui agora um modelo de treliça. Novamente, contando as reações. 1, 2, 3. Temos aqui 3 reações. Deixa eu escrever aqui R igual a 3. Anéis, nós temos 3. 1, 2, 3. Como cada anel gera 3 incógnitas a mais, né? Então seria 3 vezes 3, 9. São 3 anéis, mas que contribuem no G o triplo, né? Então o A aqui seria igual a 9. Equações de equilíbrio nós temos 3. E liberações nós temos 5, né? Só que nesse caso aqui tem algumas que tem mais de 2 barras chegando no ponto. Então, vamos contar aqui como é que ficaria o L. Nessa primeira aqui, eu tenho 2 barras chegando, vou pintando aqui o que eu for falando. Como eu tenho 2 barras chegando, eu vou ganhar mais uma equação. Nessa de cá eu tenho 3 barras que estão chegando nela. Então, como eu tenho 3 barras, eu ganho mais 2 equações. Essa outra aqui também eu tenho 3 barras. Como eu tenho 3 barras, também eu vou ganhar mais 2 equações. Essa de cá tem 4 barras que está chegando, então eu ganho mais 3 equações. Essa daqui eu tenho 2 barras chegando.
Então daí eu vou ganhar mais uma equação. Então o meu número L vai ser igual a 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 1, que é igual aqui a 9. Então o nosso G vai ser igual a R3 mais A9 menos E3 menos L, que é igual a 9. Então a gente tem aqui o G igual a 0, ou seja, a gente tem aqui uma treliça que é isostática. No caso específico de treliças, além dessa forma que a gente está fazendo aqui, tem uma equaçãozinha que certamente é mais simples do que essa, sobretudo quando a gente tiver uma treliça muito grande, que é essa que está representada aqui. O G pode ser dado aí como R mais B menos 2N. O R aqui é a mesma coisa, são as reações. O B, no caso aqui, seria o número de barras do nosso modelo e o N é o número de nós. Então vamos ver aqui se fica a mesma coisa, né? O G seria o número de reações, 3. Aí mais o número de barras, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras, então 3 mais 7. E menos duas vezes o número de nós, estão pintadinhos aqui inclusive, são 5 nós, então menos 2 vezes 5. Então 3 mais 7 menos 2 vezes 5, G igual a 0, né? O mesmo valor, poderia ser diferente, né? Então no caso de treliça, às vezes é mais conveniente, inclusive, a gente contar o grau G através dessa equação aqui do que em relação ao anterior. Embora no anterior seja válido para qualquer tipo de estrutura, né? Então, lá no começo, né, eu disse que a gente tinha as equações, essa equação, melhor dizendo, que a gente teria que identificar as reações, o número de anéis, as equações de equilíbrio e as liberações, para identificar o G. E aí, se o G fosse igual a 0, a estrutura seria isostática. O G menor do que 0, a gente teria a estrutura hipostática, e o G maior do que 0, teríamos a estrutura hiperestática. Só que daí tem alguns casos, que são esses aqui, por exemplo, que são mostrados, que se a gente for calcular o valor do G, deve obter aqui um valor de G maior do que 0, ou igual a 0 que seja, levando a gente a crer que a estrutura seria isostática ou hiperestática, só que os modelos eles não obedecem a alguma condição de contorno que está posta aí. Então eu queria sugerir a vocês aí que estão assistindo o vídeo agora, pausa ele um instante aí, enfim, eu ia dizer um tempo aqui, mas o tempo que for necessário, tenta calcular aí o valor do G e classificar essas estruturas como isostáticas, hipostáticas ou hiperestáticas, de acordo com o G. E depois que vocês fizerem isso, tenta verificar aí quais são as condições que eventualmente essas estruturas não estão obedecendo. Tá? Então, sugiro que vocês pausem agora e depois que tiverem feito esse exercício, vocês retornam aqui para saber qual é a resposta. Enfim, não sei se pausaram, né? Mas vamos lá. No caso aqui, por exemplo, vamos comentar um por um aqui. No caso aqui dessa viga, a gente tem aí 4 reações de apoio, né? Já que a gente tem 4 apoios do primeiro gênero, temos aqui uma reação vertical, aqui também, aqui também. Aqui também não tem nenhum anel, não tem nenhuma liberação, então calculando o G, a gente deve encontrar aí o G igual a 1. Só que mesmo com G igual a 1, que levaria a gente a crer que ela é hiperestática, mas ela é hipostática porque nesse caso aqui, a gente não tem, e tal qual, né, foi como um comentário que eu fiz aí mais cedo, imagina um carregamento qualquer aplicado aqui nessa estrutura. Por exemplo, essa carga distribuída e inclinada aplicada aqui. Não tem quem segure essa viga na horizontal. Então eu posso dizer que essa minha viga aqui não está obedecendo o somatório de forças horizontais igual a 0. Está faltando uma reação horizontal para segurar ela. Então qualquer coisinha que eu aplique aqui, eu posso estar provocando esse movimento aqui na horizontal. Então por isso ela é hipostática. Eu tenho o caso aqui agora dessa... Então isso aqui, né? Deixa eu fazer um destaque, né? Não está obedecendo o somatório de força horizontal, essa viga. Por isso ela é hipostática. O caso aqui dessa treliça,
Da mesma maneira, né? Se for contar aí os anéis, ou enfim, contar o número de barras e o número de nós, de acordo com aquela equação que a gente viu, também aqui a gente deve encontrar um G, não me lembro o valor, enfim, né? Maior ou igual a zero, levando-nos a crer aí que ela é isostática e peristática. Só que a gente tem a condição da rótula que o momento é igual a zero, né? Ela não transmite rotação. Então, qualquer carregamentozinho que eu aplique nessa minha treliça, pode inclusive pensar aqui no peso próprio, como nesses dois nós aqui a rotação é livre, o que pode acontecer aqui é já que a rotação é livre, né? Ninguém segura, e eu não tenho, né, um formatozinho conveniente aqui do triângulo nessa parte de cá, poderia muito bem esse nó aqui descer, esse nó aqui descer, e a estrutura fazer isso daqui, né? Isso porque eu não estou nem exagerando, né? Porque na verdade isso aqui ia parar aqui embaixo, né? Ia ficar dessa maneira aqui. Então não tem quem segure esse elemento aí nessa posição. E aí por conta disso também essa treliça aqui seria também hipostática, tal qual foi essa viga, né? Hipostática, hipostática. Ok, né? Aqui agora eu tenho um modelo de grelha, também tenho aqui três reações nesses meus três apoios, né? O que poderia dar o G da gente calculando aí o G igual a zero, levando-nos a crer que ela é isostática. Só que no caso da grelha, a gente tem que obedecer o somatório de momentos em x e em y igual a zero. E aí se eu tiver, por exemplo, o eixo x aqui, passando aqui por esses três apoios inclusive, não tem, né, quem impeça esse movimento aqui, por exemplo. Então se eu aplicar uma carguinha que seja aqui um valor qualquer, 0,1 newtons, por exemplo, um valor irrisório, já seria suficiente para provocar o giro em torno aqui desse eixo. Então, daí nesse caso, eu posso dizer que eu não estou obedecendo o somatório de momentos. Vou chamar esse eixo aqui de eixo x, somatório em x igual a zero. Isso aqui não está sendo obedecido, então daí a gente teria também uma grelha que é hipostática. Ok. Aí temos agora esse exemplo aí desse pórtico, né? Se eu for contar aqui as reações, vamos ver. Eu tenho três aqui, tenho mais três aqui, mais um aqui. Então, 7 reações, não tem nenhum anel. Então, 7 reações menos 3 equações de equilíbrio, 4. Tem uma liberação local aqui. Então, eu teria o G igual a 3, o que também levaria a gente a crer que é hiperestática. Só que, da maneira que ele está, esse é um pouco mais difícil, né? Para conseguir enxergar, mas da maneira que está posta aqui esse engaste interno, não transfere aí no caso se fosse cortante, qualquer forcinha horizontal que eu aplique aqui nessa barra, por menor que seja, não tem quem segure ela nessa posição, já que o apoio do primeiro não tem uma reação horizontal, e nesse ponto aqui, o cortante, nesse ponto aqui, né, o cortante é nulo. Então qualquer forcinha que eu aplique aqui na horizontal, esse meu elemento aqui deslocaria na horizontal, né? Infinitamente aí até encontrar quem conseguisse parar ele, né? Nesse caso aqui também ficaria hipostática. Eu não consigo obedecer à condição de dizer que o cortante nesse ponto aqui é igual a zero, levando a estrutura a ter esse deslocamento de corpo rígido. Então, também que seria hipostática. Então veja, né? Não basta calcular o valor do G, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade também aí, porque às vezes pode estar gerando algum problema. E aí, para terminar, eu tenho um caso aqui desse arco, mas esse arco está associado aqui com essa outra barra vertical, né? Que é um modelo combinado aí de elementos retos com elementos curvos. Alguém será que consegue identificar aí por que é que ele também tem um problema de estática aí? E se a gente for calcular novamente, né, conforme as equações que a gente viu, ele seria isostático, né? Aqui tem três reações, não tem nenhum anel, não tem liberação, então o G seria igual a zero. Esse também é um pouquinho complicado de ver, mas vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui um ponto. Vamos dizer que esse ponto aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Como aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, aqui eu tenho uma reação, sei lá, HB e tenho uma reação vertical VB. E aqui no ponto A eu tenho uma reação vertical VA. Se eu pensar, por exemplo, que eu estou aplicando uma força, sei lá, nessa posição, vou dizer que ele está na horizontal, aqui. Força do vento, por exemplo, né? Que está atuando aqui, sei lá, FV, força do vento, que eu estou aplicando nesse ponto.
Se eu for fazer aqui o somatório de momentos em B igual a zero para verificar a condição de equilíbrio, aí eu tenho que VB não dá momento em B, porque está em cima do ponto, HB também não, e o VA também está passando aqui pelo ponto. Só quem daria um momento em torno do ponto B seria a força do vento. Então, na hora que eu aplicar aqui a força do vento, o que iria acontecer é que essa minha estrutura, no final das contas, ela ia girar em torno do ponto B. Não tem quem segure, né? Então, certamente ia acontecer isso aqui. A minha estrutura ia deslocar, ia girar lá em torno do ponto B. Então, por isso também, né? Nesse caso aqui, ela não consegue obedecer o somatório de momentos. E aí, por isso, ela seria, então, também classificada como hipostática, né? Então, enfim, temos aqui alguns exemplos que não basta utilizar lá a equação, porque precisa de um feeling maior aqui do engenheiro, né, para identificar algumas situações problemáticas. Aqui eu coloquei um exemplo de 5, mas outras podem vir a acontecer, né? Em todo caso, a intenção do vídeo aqui é a gente utilizar nos vídeos seguintes, né, que eu vou falar sobre o método das forças. Aí os exemplos que eu vou utilizar são exemplos mais comuns, como esses aqui, né? Primeiro, mas vez ou outra aí pode ser que a gente dê uma ratada, né, na escolha do sistema principal, então é bom ficar atento também a essas cascas de bananas que podem aparecer no nosso problema. E é isso aí, né? Então até o próximo vídeo.